Fala Dev, beleza? Esse vídeo é uma compilação de toda uma série de vídeos que eu lancei recentemente sobre a plataforma .NET, como começar na plataforma .NET, como desenvolver uma API na plataforma .NET. Se você não tem o seu ambiente preparado, seja no Windows ou no Linux, procure aqui na plataforma que eu tenho uma série explicando exatamente isso, beleza? Então, bora pro vídeo. A primeira versão do .NET surgiu em 2002 e de lá para cá ela foi sempre evoluindo, né? Nessa época aqui, um cara chamado Miguel Icaza começou a estudar o compilador do .NET e meio que com engenharia reversa implementar uma versão open source do .NET, só que para Linux, que mais tarde daria origem ao Mono. Então, em 2004 surgiu o .NET 1.1 e no mesmo ano já surgiu o Mono 1.0 e Mono 1.1, que já era resultado do trabalho do Miguel Icaza e a comunidade open source. Em novembro de 2006 surgiu o .NET 2.0. No final de 2006 surgiu o .NET 3, 2007 .NET 3.5. E o Mono aqui começou a crescer ainda mais. Começou a surgir o Mono 2.0, Mono 2.2 em janeiro de 2009. Aqui em março, Mono 2.4 e foi evoluindo. Em 2010 surgiu o .NET 4.0, Mono 2.8 surgiu logo em seguida. O detalhe é que o Mono é open source e o .NET era até então só para a plataforma Windows. Segue a evolução tanto do Mono quanto do .NET. Beleza, 4.5, 4.5.2. Aqui em 2015 surgiu uma ferramenta que muita gente gosta pra caramba, que é o Visual Studio Code. Seguiu evoluindo, né? .NET 4.6, .NET 4.6.1, 4.6.2. Um detalhe curioso é que a Microsoft, no início ela lutou contra o Mono, queria processar por quebra de patente, não sei o que. Depois ela começou a apoiar o projeto, patrocinar, e chegou um ponto que começou a fundir as ideias e começaram a trabalhar em conjunto. Nessa época que surgiu o .NET Core 1.0 em junho de 2016. Nesse momento, a Microsoft começou a fazer pequenas alterações, só correções mínimas no .NET. Perceba que passou a numeração passou a mover 4.6, 4.7, 4.7.1 e assim vai. E o .NET Core começou a saltar. Os releases maiores eram feitos todos no .NET Core. Diferença: .NET 4.6, 4.7, 4.7.1 só rodava em Windows e o .NET Core é multiplataforma. E eles seguiram com isso. Aqui eles criaram o Net Standard, que foi meio que um padrão intermediário para poder virar a chave, né? Aqui saiu o .NET 4.8, .NET Core 3.0 em setembro do ano passado. Em novembro surgiu o .NET Core 3.1 e o Net Standard 2.1. Nesse momento, ele já está, desde aqui, eles estavam preparando para juntar tudo aqui, convergir tudo. As ideias do Mono, as ideias do .NET Core, que foi uma versão intermediária, e as ideias do .NET original se convergiram todas aqui no .NET 5, que vai ser lançado em novembro de 2020. Então, a ideia foi essa. Ele surgiu o .NET lá no início dos anos 2000 e logo depois surgiu o Mono como open source. A Microsoft lutou contra no início, depois aderiu ao projeto, depois surgiu o .NET Core, que ela focou em desenvolver o .NET para .NET Core e prover atualizações menores no .NET que só roda na plataforma Windows e no Net Standard. É por isso que você vai ver essa mudança estranha, tipo do .NET Core 3.1 pular direto para o 5, .NET 5. E a mesma coisa aqui, por que ele seguiu 4.6, 4.7 e tal, e aqui virou para o 5? Porque que ele... Era justamente para que eles alcançassem aqui, nivelassem
fundisse as duas tecnologias no .NET 5. Aqui juntou tudo. Então, a partir do .NET 5, a tendência é essas versões de uma única plataforma desaparecer gradualmente de projetos novos e cada vez mais sair projetos em .NET 5, a partir de 2021 .NET 6 e assim vai. Bom, então é essa a jornada do .NET, evoluiu mais ou menos dessa forma. Se você está criando projetos novos hoje, então se você ainda não quer virar já de cara para o .NET 5, então cogite usar o .NET Core 3.1, que já está estável, porque as demais vai ter suporte por um tempo, depois vai deixar de ter suporte, né? Então tem que levar isso em conta. Beleza, pessoal? Então é isso, mais ou menos é isso, é a jornada evolutiva do .NET. E eu vou deixar esse link para vocês acessarem isso daqui depois e verem por si mesmos. Mas mais ou menos é isso. O .NET Core foi um meio que eles usaram para evoluir o .NET para multiplataforma e ao mesmo tempo que mantiveram o .NET exclusivo para a plataforma Windows. Vamos criar o nosso repositório aqui no GitHub, que é onde a gente vai salvar o código da nossa aplicação, ou das nossas aplicações, melhor dizendo. Se você for baixar o código, aqui já existe o REST with ASP.NET Udemy da versão anterior, da primeira versão do curso, versão ASP.NET Core 2.2. Você pode até dar uma olhada se tiver curiosidade como as coisas eram feitas nessa versão, mas a gente vai criar um novo repositório com nome parecido, mas ligeiramente diferente. Então, para isso, eu vou vir aqui em Repositories, New, e o nome desse repositório vai ser REST with ASP.NET. Aqui que vai estar a diferença. Eu vou colocar um 5, ASP.NET 5 e Udemy. É a versão mais recente do curso. Aqui você pode adicionar uma descrição, é opcional. Por enquanto eu não vou colocar. Futuramente eu posso fazer isso. Beleza, aqui a gente vai adicionar um gitignore. Aqui tem os templates, tal. Se você quiser escolher aqui para qual linguagem você vai adicionar um gitignore, basta você escolher aqui. Eu não vou escolher por enquanto, vou deixar default. Vou adicionar um arquivo de README. Ok. Se você quiser adicionar uma licença, tipo Apache 2, alguma coisa assim, você escolhe aqui, ó. Apache 2 tal. A branch padrão vai ser a master e é isso aí. Tá pronto, falta a gente clicar em criar. Então vamos lá, create repository. Criou o repositório, ainda não tem nada, tem só os arquivos de README e de licença. Eu vou clicar aqui em code, tem a opção de download zip ou abrir no GitHub Desktop. Eu não gosto dessas interfaces gráficas para esse tipo de coisa. Eu vou copiar clicar nesse íconezinho aqui do lado do link e vou copiar o endereço, tá? Clica aqui, beleza, está copiado. Agora eu vou criar um diretório na minha máquina para salvar esse código e começar a implementação. Aqui está o diretório do projeto. Eu vou criar uma nova pasta, new folder, e eu vou chamar essa pasta com exatamente o mesmo nome, REST with ASP.NET 5 e Udemy. Só isso. Beleza, enter. Vou acessar essa pasta e vou abrir o PowerShell nesse diretório. Para isso, clique em Ctrl Shift, Open PowerShell Window Here. Ok, ele abriu o PowerShell. E agora, basta fazer o clone do projeto. Eu vou digitar git clone e vou clicar com o direito. Assim ele já vai adicionar aquele diretório para mim, aquele endereço para mim. Enter. Beleza, vou dar um ls e aqui está o diretório com o código. Vamos acessar esse diretório, cd tab, ele já autocompleta para mim, beleza? ls, beleza, temos o arquivo de licença e o readme. Vou voltar aqui, olha só, dentro daquele diretório temos o readme e o arquivo de readme e o de licença. O arquivo de readme é escrito em Markdown, é um arquivo Markdown. Você pode adicionar as descrições do projeto. A gente não vai fazer isso agora. E aqui o arquivo de licença, que também é um TXT. Deixa eu escolher aqui
Notepad, ok. E aí está. Beleza. Agora eu vou aproveitar o gitignore da versão anterior do projeto, que está aqui também. Vou acessar o código da versão anterior e vou copiar o arquivo gitignore. Ctrl C. Vamos voltar. E aqui a gente adiciona o arquivo gitignore. Beleza, aqui está o arquivo. Se você quiser abrir ele com o Notepad também. E aqui está o nosso arquivo gitignore. Então ele tem os arquivos padrão já para arquivos compilados, enfim, arquivos que são gerados pela IDE, enfim, que não precisam ser versionados. Então, está pronto, está preparado já. Agora que a gente já criou o nosso repositório e já tem o código na nossa máquina, a gente pode começar efetivamente a criar o projeto. Eu vou ensinar de duas formas. Eu vou ensinar como é que você faz isso pela linha de comando e depois eu vou ensinar como que você faz isso também no Visual Studio. Por que eu vou ensinar dessa forma? Se você estiver no Linux, provavelmente você vai usar a linha de comando para criar um projeto ou uma solução. Eu recomendo que você crie uma solução, porque aí você pode colocar mais de um projeto na mesma solução. Então, mesmo procedimento de antes, vamos abrir o Git Bash aqui, Ctrl Shift, clique com o direito, Open PowerShell Window Here, eu vou expandir isso daqui e a gente vai executar alguns comandos. Vou digitar aqui .NET New sln, que é de solution, template de solution, -o, que é o output, onde vai ser armazenado esse código, rest with ASP.NET Udemy. Enter. Isso aqui vai criar uma solution e dentro de uma solution pode ter mais de um projeto. Vou explicar para vocês aqui no código. Perceba que agora temos essa pasta. Dentro dela tem uma solution que é bastante parecida com o que o Visual Studio iria gerar para você. Beleza. Então, voltando para o PowerShell, agora a gente precisa acessar esse diretório. cd rest with Spring Boot Udemy. Enter. Beleza. Agora que a gente está dentro desse diretório, a gente vai criar um projeto Web API, que é o tipo de projeto para APIs. Então, para isso, digite .NET New Web API, espaço, -o, de output também. E aqui eu vou colocar o mesmo nome de diretório. Vou só selecionar e clicar com o direito, ele já copia e cola aqui embaixo. Beleza, Enter. Beleza, ele criou para mim o projeto. Se a gente acessar o diretório, vai estar lá uma nova pasta, dessa vez com o projeto. Aqui está o CSproj, que é o do projeto. Beleza, então voltando. Só que esse projeto não está vinculado à solution. Então a gente precisa vincular. Para fazer isso, é bem simples. Basta a gente digitar o seguinte comando. .NET sln, e aí a gente passa o parâmetro add /, esse endereço aqui, e a gente especifica agora a solution, que é rest with ASP.NET Udemy.csproj, que ele vai adicionar ela à solução. Beleza, pronto. Feito isso, está adicionado. Se eu quisesse dar um .NET Run aqui, já funcionaria. Só que não vai funcionar porque porque ele vai tentar subir em HTTPS e eu não tenho o certificado válido, por isso não funciona. Para fazer isso, a gente vai lá para o Visual Studio. Basta dar duplo clique aqui, que ele já vai abrir no Visual Studio para mim. Eu estou usando o Visual Studio Preview. Provavelmente, quando você for executar, já deve estar na versão estável do Visual Studio que suporta o .NET Core 5 ou .NET 5. Beleza, aqui está o nosso projeto. Aqui do lado, aqui na Solution Explorer, você já vai ver a nossa aplicação. Aqui a gente tem o program.cs com as configurações do nosso host. Aqui a gente tem a classe Startup, a gente vai mexer bastante nessa classe, nela que você configura os controllers e tudo mais, roteamento, autorização, endpoints e tudo mais. Nesse momento, ela já adicionou o Swagger para mim. Tem a opção de você não adicionar o Swagger. A gente vai fazer isso aqui de uma forma mais na mão depois, mas por enquanto só para vocês conhecerem. E aqui a gente tem a classe Weather Forecast, que é apenas uma classe com as informações de data, temperatura em Celsius, Fahrenheit
e um sumário. Beleza, isso aqui vai ser retornado por um controller chamado Weather Forecast Controller. Aqui está o nosso controller, Weather Forecast Controller. Ele já vai pegar por padrão o nome do controller. Vai ser isso aqui, ó, o Weather Forecast, o controller ele tira fora na hora que ele for gerar o controller. E aqui tem algumas condições de clima que ele vai gerar randomicamente. Enfim, e aqui tem as configurações de log e aqui tem um método get, um verbo get. Ele pensou o verbo get, que é o verbo mais comum, que é o verbo acessível via browser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar a aplicação e a gente vai ver o comportamento dela, beleza? Beleza, a aplicação inicializou. Ele já vem com a documentação Swagger por padrão. E aqui está o endpoint Weather Forecast. Já veio com documentação e tudo mais. Por enquanto é apenas mock, né? É só para a gente conhecer a plataforma. Vou copiar isso daqui e a gente vai acessar. Olha só, Ctrl V. E aqui tem o nosso endpoint retornando o JSON com condições climáticas randômicas. Esse aqui é só a operação do tipo GET. Vamos dar F5 e se perceba que vai mudando randomicamente. Provavelmente para você não vai estar formatado bonitinho assim. Por que não vai estar? Porque aqui eu estou usando um plugin chamado JSON View. Deixa eu acessar ele aqui, gerenciar extensões. JSON View, cadê? Eu vou desabilitar ele e vou mostrar para vocês. Vai ficar assim. Então, para resolver isso, instala o JSON View, vai melhorar a legibilidade da sua API. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Com isso a gente testou a nossa aplicação e viu que está funcionando. Dá para a gente fazer isso via linha de comando. Não sei se vocês já notaram, mas é um pouquinho complexo fazer isso via linha de comando. Então eu fiz dessa forma para que você saiba que é possível fazer via linha de comando. Agora, na próxima aula a gente vai falar sobre versionamento e depois a gente vai ver como fazer o scaffold no Visual Studio. Continuando, eu vou explicar para vocês como que eu vou versionar o código. Eu poderia perfeitamente versionar isso aqui por branches, então criar uma branch para cada passo do projeto, mas eu não vou fazer isso para evitar aumentar a complexidade para quem está começando. Se você já sabe trabalhar com branches, então se você quiser e sentir a vontade quanto a isso, pode fazer isso. Se você não conhece tanto de Git, tem um recurso nessa sessão ensinando os primeiros passos com Git, beleza? Então baixa ele e dá uma conferida que vai te ajudar. Beleza, eu vou renomear essa pasta aqui para REST, vou colocar aqui 00, REST with ASP.NET e Udemy. Vou colocar underline separando aqui, porque fica melhor depois. Vocês vão entender por que lá nas últimas sessões. Beleza, REST with ASP.NET e Udemy. Scaffold via terminal. Beleza. Esse é o primeiro passo do projeto. E sempre que eu for criar uma nova pasta, um novo projeto, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar logo abaixo. E aí vai ser a continuação em cima do que a gente fez na aula anterior ou na sessão anterior, beleza? Então sempre que tiver uma mudança considerável no projeto, eu vou criar uma pasta uma nova pasta para que fique mais fácil vocês acompanharem. E aqui eu vou colocar o nome dessa pasta Scaffold via Visual Studio. Beleza. Nesse caso aqui, eu vou acessar essa pasta e vou deletar tudo, porque eu não vou usar esse código aqui. Eu vou começar do zero. Nas próximas eu vou continuar a partir da anterior, então vou apenas começar as implementações novas em cima do que a gente tinha feito antes, beleza? Então, beleza, vou copiar esse endereço, Ctrl C, vou voltar aqui, vamos abrir o Visual Studio, Windows Visual Studio 2019 Preview, beleza? Está abrindo aqui, continue without code. Beleza, vou vir aqui, File, New, Project, e aqui ele vai buscar os templates, e eu vou filtrar aqui por API, C#, Linux, beleza, ele filtrou aqui, beleza, vamos clicar nessa primeira opção, Next,
E agora a gente vai definir o nome da nossa aplicação. Vou clicar sobre esses 3 pontinhos e vou colar aquele meu endereço. Beleza, então vai salvar nessa pasta aqui. Vou copiar isso aqui, quer ver? Vou copiar esse trecho aqui, ó, REST with ASP.NET Udemy, Ctrl C, Select Folder, beleza? E o nome do projeto vai ser exatamente o que eu acabei de copiar. Perfeito. Vamos clicar em Create, escolha a opção API, desmarque a opção Enable Open API Support. Isso aqui é para adicionar suporte ao Swagger, a gente vai fazer isso manualmente, que é para fixar melhor os conhecimentos. Beleza. Configure HTTPS, vamos deixar marcado. Enable Docker Support, isso aqui precisa do Docker Desktop instalado, a gente não vai fazer isso por enquanto. E vamos clicar em Create. Beleza, aqui está a página principal. Vou fechar isso daqui. E eu vou abrir aqui o código e mostrar para vocês. É a mesma coisa, perceba que é exatamente o mesmo projeto que a gente gerou através do console. A única diferença é que aqui no Startup não tem as configurações do Open API ou Swagger, beleza? Exatamente igual a gerada pelo console, e aqui a gente tem o controller Weather Forecast. Então vou clicar em IIS Express para iniciar e vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que agora a gente não tem o Swagger. A gente poderia ter feito isso, mas a minha ideia é que você aprenda a fazer da forma mais mão na massa possível. Beleza, e aí está a nossa página com o nosso projeto. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, a gente aprendeu como que a gente vai versionar o projeto, como que a gente vai fazer o scaffold do projeto e também como que a gente vai versionar o projeto. Agora, eu vou para o terminal e a gente vai comitar esse código. Se você já conhece Git e quer pular essa parte, pode avançar para a próxima aula. Se você não conhece e quer entender como é que funciona, então fica comigo, vamos fazer isso. Aqui está o nosso código, o código da nossa solution. Você pode usar o próprio PowerShell ou pode usar o Git Bash. Eu gosto de usar o Git Bash porque o PowerShell é azul e o contraste para a leitura não fica muito bom. Então clique com o direito, Git Bash here, vou expandir e vamos digitar o comando git status para listar o que tem de novo no nosso projeto. Beleza, eu vou adicionar o git ignore. Você pode adicionar todos, eu vou adicionar só ele por enquanto. Ponto git ignore, git add ponto git ignore, enter. E agora eu vou adicionar a mensagem de commit, git commit -m adding git ignore. Beleza, o primeiro commit. Eu vou fazer mais de um commit para que na hora que você pegar o código lá no GitHub e quiser estudar ele, então fique mais fácil para você entender, beleza? Agora vamos adicionar o primeiro scaffold, git add 00 tab, enter. Ele vai adicionar a pasta inteira, git commit -m, e aqui a gente adiciona a nossa mensagem, que vai ser scaffolding Web API Project via terminal. Enter. Beleza. Com isso a gente comitou a nossa primeira versão do projeto. E agora, git add. Como eu já adicionei as outras pastas, eu posso adicionar um git add ponto, que adicionaria tudo o que não foi adicionado. Você poderia fazer isso aqui de uma vez só, tá? Estou fazendo assim para na hora que você olhar o histórico ficar mais fácil para você compreender. Beleza, add, ok, foi adicionado. Agora vou copiar, aproveitar a mesma mensagem e aqui eu vou só mudar via Visual Studio. Enter. Beleza, só que o nosso código ainda não está no GitHub. Para enviar para o GitHub, a gente vai usar o comando git push. Beleza.
Se você não estiver autenticado no GitHub, ele vai te pedir as suas credenciais. Basta você colocar suas credenciais e já era. Beleza, agora vamos para o GitHub e vamos dar um refresh aqui. Beleza, aqui está o nosso projeto e é exatamente para isso aqui, para você saber em qual pasta foi feito cada uma das coisas. Adding git ignore, scaffold, a web API via terminal, scaffold, a Web API Project via Visual Studio e assim vai. Continuando, a gente vai implementar uma calculadora REST e com isso a gente vai conhecer o verbo get. Eu copiei o código do scaffold que a gente fez no Visual Studio e a gente vai continuar a partir dele. Eu vou acessar aqui, vamos abrir o projeto. Ok, projeto aberto. Vamos aqui em Controllers e vou renomear o Weather Forecast Controller. Para isso, digite F2 e vai se chamar agora Calculator Controller. Enter. Yes. Beleza, vou deletar essa Weather Forecast. Ok. Beleza. Aqui está o nosso Calculator Controller. Obviamente a estrutura não vai ser mais essa aqui. Beleza. Agora vamos remover toda essa implementação aqui. Esses mocks. E isso daqui também. Beleza, vamos manter apenas o logger, porque precisar logar alguma coisa. Ele não vai ser mais um enumerable, vai ser um iActionResult. iActionResult não vai ser weather forecast. Beleza? Esse verbo get vai ter uma particularidade aqui, que é um path específico. Através desse path a gente vai passar os nossos parâmetros. O path vai ser sum barra first number. E esse first number vai ser entre chaves e também vai ter um second number. Beleza? Esse cara vai se chamar second number. Beleza? Vamos trocar aqui essa implementação. A gente vai ter uma lógica padrão. Se ela der sucesso, vai retornar uma soma. Se der um erro, vai retornar um bad request. Bad request. Esse bad request vai ser retornado quando vier um input inválido. Então, eu vou retornar a mensagem de invalid input. Beleza. Agora a gente vai implementar a lógica da calculadora. Antes a gente precisa definir os atributos que esse método vai receber. Então, vou copiar aqui. O primeiro vai ser first number, string first number. E o segundo vai ser string também, second number. Beleza, pronto. Por que eu vou colocar first number e second number como strings? Bom, pessoal, poderia fazer isso aqui com decimal, só que eu quero passar aqui para vocês algumas noções para validação, esse tipo de coisa. Poderia perfeitamente passar como decimal ou como int, que já iria pegar automático. Só que antes eu quero passar para vocês esses conceitos de validação que a gente vai precisar fazer. Primeira coisa que a gente precisa fazer, if, a gente tem que verificar se os números são numéricos. Então vamos definir a estrutura do if aqui. E o primeiro, a gente vai criar um método aqui, isNumeric, que vai receber o first number e também o second number. Então eu vou copiar isso daqui. Beleza, aqui vamos colocar um e-comercial. Os dois precisam ser numéricos. Aqui também, ó, first number. Beleza. Esse método, obviamente, não existe. Então, a gente vai clicar aqui, Generate Method isNumeric. Ok, ele vai gerar para mim aqui o método. Obviamente, é só um esqueleto. Depois a gente vai implementar direito isso aqui. Mas, por enquanto, é isso. É só a estrutura mesmo. Beleza, agora a gente vai definir o que vai ser retornado. O que a gente vai retornar? Var sum igual first number mais second number. Só que esses caras
não são do tipo que a gente precisa, eles são string. Então, a gente tem que passar esses caras para decimal. Então, eu vou criar um outro método chamado convert_to_decimal. Beleza? Que vai receber um número. E o mesmo para o second number também. Os dois precisam ser convertidos para decimal. Beleza? Por que decimal? Porque se for inteiro, quando eu passar um valor, por exemplo, 1.50, 3.27, alguma coisa assim, vai dar um erro de soma. Vai somar, por exemplo, ele não vai pegar essa parte decimal aqui, ó, ele vai pegar só a parte inteira. Então, isso numa calculadora a gente não pode fazer assim. Beleza, a estrutura é essa. Agora vamos criar esse método também. Generated method convert to decimal. Beleza, aqui está a estrutura, está pronta a estrutura. Agora a gente precisa retornar o caminho feliz, né? E a gente vai retornar return um OK, esse cara mesmo, entre parênteses, sum.toString. Pronto. E é isso aí. Agora, aqui faltou um parêntese. Agora a gente fecha um ponto e vírgula e pronto. Essa é a nossa estrutura. Recapitulando. Quando eu passar uma requisição para esse endpoint, ele vai passar no primeiro parâmetro, primeiro path param, o first number. Aqui faz o bind com esse campo aqui. E o second number que faz o bind com esse cara aqui. Então, a gente valida se é numérico. O cara não pode ir lá na URL e passar sum/2/a. Vai dar um erro de soma, né? Vai estar tentando somar um valor numérico com um não numérico. E aí a gente vai ter problema. Então, por isso, a gente precisa validar se é um valor numérico. Se não for numérico, ele já vai vir direto para cá e já vai retornar um bad request, invalid input. Se for numérico, ele entra aqui e faz o processo de soma. Ele, como está como string, ele converte para decimal os dois números e soma os dois. Ao final, ele retorna um sum.toString. Vamos começar a implementação dos métodos isNumeric e convert_to_decimal. Primeiro eu vou mover aqui o isNumeric para cima. Beleza. É isso aí. E ao invés de chamar esse cara de first number, eu vou renomear aqui para strNumber. strNumber. Aqui e aqui também. Beleza, tá renomeado. Agora vamos implementar o isNumeric. Primeiro vamos adicionar aqui um double number. Beleza. E vamos retornar return isNumber. Beleza. Essa variável obviamente não existe. Ele vai pedir para criar. Beleza. Criamos aqui uma variável local chamada isNumber. Para fazer a conversão, nós precisamos usar o try_parse. Para isso, digite double.try_parse, recebendo o strNumber e recebendo dois parâmetros de globalization. Como os valores numéricos, por exemplo, no Brasil é separado por vírgula, mas em alguns países é separado por ponto, então a gente precisa configurar isso aqui para ele entender se é número ou não, dependendo do país. Então, para isso digite system.globalization.numberstyles.n. Beleza, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, vou copiar isso daqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O segundo parâmetro é system_globalization.numberformatinfo.invariantInfo. E, por fim, o out, a variável de saída number. Fecha o parêntese e está pronta a nossa implementação. Eu vou só quebrar isso aqui em mais linhas para ficar mais fácil a legibilidade. E aqui também. Beleza. A gente poderia retornar diretamente aqui, ó,
mas para facilitar a compreensão, vamos retornar aqui. Perfeito. O isNumber está implementado. Esse próprio double já vai validar isso. Se ele tentar parsear e der certo, então vai ser numérico. Se não der certo, obviamente vai ser false e não vai funcionar. Não é numérico. E ele vai retornar um false. Agora a gente vai para o convert to decimal. Para isso eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui. Vamos adicionar o retorno padrão. Para o caso da falha, vai retornar 0. E aqui em cima a gente vai definir um decimal chamado decimal value. Beleza. Agora a gente vai fazer uma verificação. If decimal ponto try parse recebendo strNumber e o out, que é o decimal value. Beleza. E aqui, se essa condição for verdadeira, ele vai retornar o decimal value. Return decimal value. Beleza. Perfeito. Aqui a gente precisa mudar para decimal. E era isso. Está implementado a lógica dos dois casos. Eu vou executar a aplicação. Vamos clicar em play aqui. Aqui ele tentou acessar o Weather Forecast. E obviamente esse cara não existe, né? A gente deletou ele. Depois a gente já vai corrigir. Vamos acessar agora o Calculator. O controller chamado Calculator. Calculator. Na operação sum 2/3. Ou seja, vai somar o 2 com o 3. Enter. E retornou um 5 aqui. Voltando aqui, vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa primeira parte da URL, o calculator, fez o bind com isso daqui. Ele pega automático essa rota, que é o nome do controller. Menos, obviamente, controller aqui. A segunda parte, o sum, fez ele encontrar esse verbo get aqui. O first number é o número 2 no caso. First number que fez o bind com essa variável aqui. E o second number que fez o bind com essa variável aqui. Então dessa forma ele conseguiu se achar. Beleza? Vamos passar aqui 2.1, 2,1 e 3,7. Enter. E aí a gente tem 5.8. Então funcionou. Se a gente tivesse colocado para converter para inteiro, a gente teria esse problema. Beleza, posso fechar aqui. E eu vou explicar para vocês como mudar aquela URL que ele está indo direto para Weather Forecast. Então, para corrigir isso, a gente vai vir aqui em Properties, Launch Settings, e a gente vai trocar aqui ao invés de Weather Forecast para Calculator/sum. Para não dar erro de cara, eu vou colocar 1/1. Então ele vai abrir sempre uma soma de 1 mais 1. Eu vou trocar aqui embaixo também, onde está o Weather Forecast, todos eu vou trocar. Beleza, e é isso aí. Aqui a gente tem uma porta SSL 44396. Eu vou trocar essa porta para uma outra porta fixa. A gente pode usar de 44300 a 44399. Então eu vou colocar aqui 44300. Beleza? E agora ele vai subir da próxima vez na 44300. Beleza? Então com isso a gente implementou a nossa primeira operação, a operação de soma. E eu vou deixar um desafio para vocês, que é implementar as demais operações: subtração, divisão, multiplicação, média e raiz quadrada. Beleza? Vamos continuar com a nossa implementação. Antes vamos commitar o nosso código. Para isso digite git add ponto para adicionar todos. E agora git commit -m entre aspas simples. Vamos definir a nossa mensagem: implementing calculator.
Beleza, Enter, Git Push e já vai enviar para o GitHub. Ok, enviado. Voltando agora para o Visual Studio, vamos implementar as demais operações. Eu espero que você tenha implementado. Se você não implementou, então pause a aula e implemente. Beleza? Então, continuando, um problema que possivelmente pode ter acontecido com alguns de vocês é durante a soma você ter copiado isso daqui, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V novamente. Você vem aqui e apenas troca o sinal. Beleza. Trocou o sinal. Temos os números temos dois métodos ambíguos. Vamos trocar esse aqui para sum e esse aqui para subtraction. Beleza. Perfeito. Funciona? Não funciona? Bom, vamos conferir isso agora. A gente tem dois sum aqui. E imagine que você esqueceu disso. Vamos simular o que pode acontecer. Eu vou simular isso aqui porque é bastante comum isso acontecer quando a gente está começando. Beleza, subindo a aplicação. E ele teve uma falha. Ele vai falar que tem dois métodos, dois endpoints ambíguos. Então ele inclusive lista aqui, ó, quais são eles. Então não funciona. Se eu colocar dois endpoints com o mesmo path, o mesmo caminho, ele vai se perder e não vai conseguir fazer a operação. Então vamos só trocar aqui agora esse segundo sum para subtraction. Beleza? Subtraction. Vamos executar novamente. Beleza. E subir a operação padrão que a gente tinha apontado lá, né? Na porta 44300 que a gente pôs como padrão do nosso SSL. E agora vamos testar subtraction. 1 menos 1, 0, né? 5 menos 1, 4. 5 menos 6, menos 1. Beleza. Menos 6,1. 1.1 e assim vai. Então, está funcionando as duas operações. A gente já viu que a gente tem que tomar cuidado com métodos ambíguos e isso pode acontecer. Não pode haver duas rotas iguais, duas rotas com o mesmo endereço, com o mesmo path. Até posso repetir as variáveis aqui, mas ela tem que ter diferença, senão vai dar problema de endpoints ambíguos. Beleza? Então, agora vamos fazer a multiplicação e a média. Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui vai ser multiplication. Ok, multiplication. Tá pronto, falta trocar o sinal aqui. Pronto, multiplicação também. A média é bem simples. Eu vou inclusive copiar aqui o sum inteiro. Ctrl+C, colar logo abaixo. Ctrl+V. Beleza, aqui não vai ser sum, vai ser min. E aqui também vai ser min. Beleza, a média a gente sabe que é os dois números somados dividido por 2. Então, vamos apenas fazer isso aqui, ó, dividido por 2. E com isso a gente tem a nossa operação de média. Vou dar uma formatada aqui melhor, beleza? Beleza, agora vamos fazer a raiz quadrada. Só que, como a gente sabe, a raiz quadrada não recebe dois números, apenas um. Então vamos remover esse segundo número aqui. Esse aqui também. O método vai se chamar square root. Aqui também vai ser square root. Beleza, vamos tirar aqui o second number e aqui também. Agora, ao invés de ser sum, vai ser square root. Seleciona a parte que vai mudar. Ctrl+R, Ctrl+R, Ctrl+V. Pronto, square root. Agora, a gente precisa mudar a lógica aqui, porque agora é um pouquinho diferente, né? Vamos colocar aqui a operação math.sqrt. Beleza, e beleza. E agora, a gente vai converter tudo isso para double. Perfeito. Convertido para double, agora a gente já tem a nossa raiz quadrada.
Beleza? Então vamos executar a aplicação e vamos testar tudo isso. Subiu aqui no sum, vamos testar 3/5 subtraction -2, beleza. Division, a gente não implementou division, mas a gente já implementa. Multiplication, beleza, 15. Min 7 e 9 tem que dar 8. Beleza, e agora falta a raiz quadrada. Square root. Beleza, perfeito. Vamos botar aqui 81, 49, 47. Beleza, pessoal, tá funcionando. A divisão não é muito diferente, eu nem vou testar isso. Já vou implementar aqui, mas nem vou testar, porque é bem simples, né? Ctrl C, Ctrl V. Obviamente não pode ser mais multiplication, mas sim division. Beleza, vai dividir o primeiro número pelo segundo número. Beleza, e aqui, obviamente, divisão. Perfeito, todas as operações foram implementadas. É isso aí. Até aqui nós só usamos o verbo get. E agora a gente vai aprender a usar o get, o post, o put e o delete. Então, aqui nesse controller eu vou dar uma limpada aqui e vou deixar só um método get, só uma operação do tipo get. Beleza? E vou tirar isso daqui também. Beleza. Por enquanto vou deixar assim, depois a gente continua com a implementação. Beleza, vamos agora criar uma nova pasta chamada model. Para isso, clique com o direito sobre o projeto, add, new folder, e o nome dessa pasta vai ser model. Beleza, vamos renomear o calculator controller para person controller. Para isso, tecle F2. Person controller. Pronto. Ele me pergunta se eu tenho certeza e eu vou teclar sim, yes. Beleza, ele já vai trocar tanto aqui quanto internamente. Em todos os locais ele já vai corrigir para mim. E agora a gente não vai trabalhar com objetos simples, a gente vai começar a trabalhar com objetos mais complexos. Então, para isso, no pacote model, a gente vai criar uma nova classe chamada person. Add class chamada person. Beleza, pronto, está criada a nossa classe. Agora vamos definir a estrutura dessa classe. Vamos definir o primeiro atributo, public long id, get e set. Beleza, vamos duplicar esse cara e agora vai ser string e o nome vai ser first name. Vamos duplicar isso aqui de novo. Vamos ter também um last name, um address e um gender. Perfeito, foi criado então nossa classe person. Vou salvar tudo isso aqui e eu vou comitar uma última vez. Daqui para frente eu não vou mais mostrar commits. A gente poderia usar aqui o Team Explorer e configurar nossa conta com o GitHub, mas como algumas pessoas vão estar usando o Visual Studio Code ou uma outra IDE, eu vou ensinar a fazer isso via terminal, beleza? A minha abordagem vai ser 100% pelo terminal. Então, git add, ponto. Vou definir a mensagem aqui, working with 4 verbs, que agora a gente vai trabalhar com os 4 verbos, e vamos fazer o push. Beleza, então é isso, eu não devo voltar mais a fazer commits, porque eu creio que para quem já conhece se tornaria maçante, para quem não conhece, o que eu já fiz aqui já dá para continuar tranquilo. Beleza? Então é isso. Continuando, agora a gente vai definir a interface iPersonService. Para isso, vamos adicionar uma nova pasta chamada Services. Add
New Folder, Services. Beleza, dentro de Services a gente vai criar uma outra pasta chamada Implementations. Add New Folder, Implementations. Beleza. E agora vamos efetivamente criar a nossa interface. Add New Item, Interface. E o nome dessa interface vai ser iPerson Service. Enter. Beleza. Aqui a gente vai mudar para Public, senão ela não vai ser visível externamente. E vamos definir os métodos que ela vai ter. Person create, que vai receber person. Vamos duplicar. Update find by ID, recebendo um ID do tipo long. Beleza, vamos duplicar esse cara também. Eu vou mover ele para o final aqui. E esse cara não vai ter retorno, vai ser um void delete, recebendo também um ID. E a gente vai ter ainda list person find all. Esse cara vai retornar uma listagem de pessoas. List person chamado find all, que vai retornar uma listagem com todas as pessoas. Vou deletar essa linha aqui. Beleza. Perfeito. A gente tem o create, o find by ID, o find all, o update e o delete. Perfeito. Nossa interface já foi definida. Vamos teclar Alt Enter e vamos remover as importações desnecessárias. Beleza. Perfeito. E é isso. Agora vamos definir a nossa implementação. Para isso, clique com o direito sobre Services Implementations, Add Class. E o nome dessa classe vai ser Person Service Implementation. Person Service Implementation. Enter. Beleza. Definimos a estrutura da nossa classe. E essa classe vai implementar a interface que a gente acabou de criar. iPerson Service. Beleza, ele está reclamando porque agora a gente precisa implementar os métodos dessa interface. Alt Enter, Implement Interface. Ok, aqui está a estrutura básica, a gente agora só tem que ajustar. Por enquanto a gente vai retornar só mocks, depois a gente vai conectar a base e vai retornar um objeto real da base de dados. Return, a gente vai retornar exatamente o mesmo person que a gente recebeu na request. Só para simular um acesso à base, que seria aqui que a gente acessaria a base de dados, faria a persistência e retornaria o objeto persistido. O delete a gente não vai retornar nada, não vai fazer nada, é um void. Então a lógica de deleção viria exatamente aqui. Vou deixar vazio por enquanto. A hora que a gente conectar a base de dados, isso aqui vai ser ajustado. O find all. Antes de fazer o find all, eu vou fazer o find by ID e já volto no find all. Aqui no find all, a gente vai retornar uma pessoa. Return new person. E vamos definir a estrutura desse new person. Beleza. E aqui vamos setar os valores desse objeto. ID igual a 1. First name igual Leandro. Last name igual Costa. Address igual Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Só um endereço aleatório. Beleza. E gender igual male. Beleza, perfeito. Foi criado o nosso mock de pessoa. Então, sempre que a gente executar um find by ID, vai retornar esse mock aqui. Agora vamos fazer o find all. O find all é um pouco diferente, porque ele vai retornar uma listagem de pessoa. Então, vamos definir aqui return persons. O plural de persons é people, mas para questões de legibilidade, eu vou só adicionar o S no final das listagens, beleza? Alt Enter, ele vai sugerir criar a variável local persons.
Beleza? Ele criou aqui uma lista de persons que está inicializada em nulo. E a gente vai mudar isso aqui, new list de person. Falta um parêntese aqui. Perfeito. Logo abaixo a gente vai fazer um for, só justamente para mocar uma listagem. E aqui vamos definir a estrutura desse cara. Int i igual a 0. Enquanto o i for menor que 8, ele vai incrementar e mais. Beleza, está definida a estrutura do nosso for. E aqui a gente vai adicionar persons.add, entre parênteses, person. Beleza, person não existe aqui. Vamos dar um Alt Enter e vamos escolher Generate Local Person. Ok, ele vai inicializar o person com nulo e a gente vai trocar isso aqui para mock person, recebendo o i como parâmetro. Beleza, esse método também não existe. Alt Enter e ele vai gerar para mim esse método. Vou só mover ele para o final aqui. Beleza, logo aqui. Perfeito, aqui está o mock person. E o que esse cara vai retornar? Ele vai ser bem parecido com esse cara aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar assim, depois a gente ajusta aqui a hora que a gente estiver terminando a implementação. Beleza, o update vai ser igual ao create. A gente vai apenas retornar person. De maneira similar, a gente faria o seguinte, nessa linha aqui, a gente iria até a base de dados e faria o update e retornaria a pessoa atualizada. Beleza? Então, o update também está pronto. Agora vamos corrigir esse mock person. Aqui no ID eu vou adicionar um increment and get. Beleza, esse método obviamente não existe. Alt Enter, ele me sugere gerar esse método. Ok, está gerado o nosso método e esse cara vai retornar um interlocked.increment. Beleza, e aqui a gente vai passar como parâmetro ref_count, uma variável que a gente vai definir acima. Alt Enter, generate variable count. Ok, vamos ajustar essa variável então. Essa variável vai ser do tipo volátil. Perfeito, isso aqui é para mocar um ID. É como se eu estivesse indo no banco e estivesse persistindo e retornando sempre um ID maior, sempre incrementando. Beleza? Então agora está ajustado. Vou trocar aqui em cima também. Beleza, então ele sempre vai trocar esse ID para mim. Toda vez que eu chamar isso aqui, ele vai incrementar um número a mais. O mock person, eu vou colocar aqui person name, person last name, some address. E vou deixar meio. Poderia colocar uma lógica para quando o i for ímpar masculino e quando for par feminino, e tanto faz. Mas eu não vou fazer isso. Aqui a gente vai incrementar com um mais i para gerar nomes diferentes. Beleza, é isso aí. Continuando com a nossa implementação, eu vou abrir a classe Startup. A gente ainda não mexeu nela, né? Está meio esquecida aqui. E vamos adicionar uma injeção de dependência. Aqui em Configure Services, depois de Add Controllers, vamos adicionar um Services.add Scoped. Essa terceira aqui, ok? E agora a gente vai definir quais valores esse cara vai receber. Que vai ser o iPersonService. iPersonService, ele já pegou aqui, ok? E a respectiva implementação, que é Person Service. Service Implementation. Alt Enter, ok? Adicionar o using e pronto, está feita a importação. Isso aqui é para
injeção de dependência. Beleza, perfeito. Agora vamos voltar ao nosso controller, Person Controller. A gente vai precisar adicionar, vamos declarar aqui o serviço que a gente vai usar, private iPersonService underline person service. Eu geralmente gosto de colocar um underline antes do nome da variável para que eu não precise colocar o this e eu consiga separar quando a variável é dessa classe aqui. Beleza? E quando ela é de escopo global também. Perfeito. Então, aqui no construtor do Person Controller, a gente vai receber também iPersonService. Person Service. Ok. E aqui a gente vai setar esses valores. Person Service do nossa classe vai ser igual a Person Service recebido como parâmetro. Perfeito. E agora eu vou tirar esses paths aqui. Beleza. Obviamente não vai ser Sun. Eu vou mudar o nome dele para Get. Eu poderia colocar qualquer nome, mas vou deixar assim para ficar mais evidente. Beleza. Esse Get vai ser o responsável pelo Find All. Então, aqui também eu vou tirar esses parâmetros. Beleza. Então, toda requisição do tipo get vai retornar um OK. E o que a gente vai retornar? Um person service ponto find all. Ok? Só que a gente tem também um outro get. Vou duplicar esse cara. Ctrl D. Beleza. E aqui vai ser person service ponto find by id, recebendo um id como parâmetro. Beleza. E aqui também vai chamar get, né? E esse cara vai receber um long id como parâmetro. Beleza. Com isso aqui a gente já tem o get, o caminho feliz do get person. Mas obviamente vai dar ambiguidade aqui porque esse cara aqui tem o mesmo path. Então preciso especificar aqui algo que o diferencie. Então vamos adicionar aqui o parâmetro que a gente recebe no path, que é o id. E assim ele faz bind desse parâmetro com isso aqui. E assim a gente tem dois verbos get e não são ambíguos. Perfeito. Só que antes da gente retornar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou armazenar isso aqui em uma variável. Var person, que vai ser igual a esse cara aqui. Só um Ctrl X. Depois a gente ajusta aqui. Beleza. Ponto e vírgula. E é isso. Aqui a gente vai fazer uma verificação. If person for igual a null, null, ele vai retornar um not found. Not found. Esse cara aqui. Beleza. E era isso. Bom, obviamente não vai ser nulo, nem agora não vai ser nulo, porque a gente está retornando um mock, então nunca vai ser nulo. Mas a hora que a gente trocar para conectar com o banco, aí já vai estar pronta a implementação. Beleza, agora a gente vai fazer o nosso primeiro post. Primeiro verbo post. Eu vou copiar isso daqui por enquanto. Ctrl D. Obviamente não vai ser get, vai ser post, http post. Beleza? E aqui eu vou trocar para post também. Poderia ser create, mas eu quero evidenciar o que eu estou fazendo aqui na hora que vocês pegarem o código. Depois também eu vou adicionar comentários no código que tiver no GitHub, então é só baixar e conferir. E aqui eu vou adicionar um from body. From body. E aí ele vai pegar o JSON que vier no corpo da request e vai converter em um objeto person. Ele está reclamando porque ele não achou esse person, né? Então, Alt Enter, vamos adicionar um using para model. Ok, corrigido o problema. E agora a gente vai trocar aqui. Ok, vamos remover isso. Detalhe, aqui em cima a gente retorna o ok person. Pronto. Perfeito.
OK aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. Se tiver null, é um bad request, não é uma requisição correta. Então a gente vai retornar um bad request se tiver nulo. Se não tiver nulo, a gente vai retornar um OK com o person service ponto create recebendo o person como parâmetro. Perfeito, nosso post também está OK. Agora vamos implementar o verbo put. Então, vou duplicar isso daqui. Perfeito. Put. Aqui vai ser put. E aqui também vai ser put. Poderia ser update, só para evidenciar mesmo. Perfeito, é a mesma lógica do create. Vou só trocar aqui para update. Perfeito, é isso aí. E por fim, a gente vai configurar o delete. Eu vou copiar esse cara aqui, Ctrl C, o mais similar a ele. E vamos criar o verbo delete. Delete. Beleza, ele vai ter um ID também, né? Beleza, vai se chamar delete. Beleza, e ele sempre vai retornar no content. No content. Beleza, e aqui a gente vai passar o person service ponto delete. Obviamente ele está reclamando porque esse cara é um void, então só remover aqui e já está OK. Perfeito, pessoal. Assim a gente concluiu a implementação do nosso controller. Talvez você esteja se perguntando por que aqui eu não especifico o path, eu não faço algo similar ao que a gente fez na calculadora, com o sum, etc. É porque lá a gente usou tudo era o verbo get. E aqui também a gente tem dois verbos gets, mas eles são diferentes. Um é para listagem geral, que não recebe parâmetros no path, e um recebe parâmetros pelo path. Os demais ele consegue separar por causa do tipo de verbo. O get, o post, o put. Então ele sabe qual usar, dependendo do tipo de verbo que você está usando. Antes de a gente continuar, eu vou ajustar aqui o launch settings. Vamos abrir aqui. E a gente estava abrindo na calculadora, né? Então eu vou trocar isso aqui para API barra person. Beleza? E aqui também. Ok, beleza. Além disso, aqui em cima, na rota, eu vou colocar API barra controller. Então sempre vai ter API barra o nome do controller. Vai ser um prefixo para todos os nossos controllers. Todos os nossos endpoints vai começar com barra API. Beleza, perfeito. Ajustado. Agora eu vou subir a aplicação e a gente vai testar. Está inicializando a aplicação. Perfeito. Carregou aqui. Trouxe a listagem principal. Então, por padrão, ele pega o get default, né, que é o get sem nada após o path. Então vamos voltar aqui. Se eu adicionar aqui um ID, ele vai acessar o segundo get, que é aquele get que recebe um ID como parâmetro. Então vou colocar 2 aqui, ele traz o mock. Então o ID está diferente porque a gente sabe que é mockado, né? Então quando a gente conectar com a base de dados, então ele vai trazer o ID correspondente. Só que para acessar as operações do tipo post, put e delete, a gente não consegue fazer isso através do browser. Então, para isso, a gente vai usar uma outra ferramenta chamada Postman. Então, vou abrir aqui o Postman. Já viu como configurar ela na parte de configuração do ambiente. Ok. Vamos adicionar uma nova request aqui. Vai ser do tipo get. E a gente vai fazer essa request no get principal. Vai trazer a listagem para mim. Aqui está a listagem. Beleza. Parâmetro 1. Beleza, ele trouxe uma única pessoa. Agora vamos fazer as requests do tipo post. Então eu vou copiar esse JSON aqui. Ctrl C. Post. É como se eu fosse persistir. Esse tipo de requisição é feita para persistência. Então eu vou vir no body da requisição, que é enviado através do corpo. Por isso que a gente tem o from body aqui, ó.
justamente para ler o que vem no corpo da requisição. E aqui no body eu vou clicar em All para ser texto bruto e vou selecionar aqui JSON, beleza? E vou colar aqui, beleza? Vamos colocar o nome Flávio, beleza? E vamos mandar a request. Ele vai devolver o mesmo objeto, só que com o ID agora. Detalhe, aqui a gente passou um ID aqui, ó, então por isso ele não encontrou o verbo. Vamos enviar novamente a request. Beleza, ele retornou o ID 0 porque, olha só, ele retorna exatamente o mesmo objeto. Quando chega aqui, ele parseia. Como o atributo ID está nulo, ele vai setar como 0. A gente poderia vir aqui no nosso Person Service Implementation e sempre que for fazer um post, a gente usar esse increment and get e mocar um ID e setar lá, mas beleza, só para teste mesmo, não tem necessidade. Beleza, agora vamos fazer o mesmo teste, só que agora para o put. O put vai retornar exatamente o mesmo objeto. Então suponha que esse cara seja ID 3. Eu mando novamente a request do tipo put, também é no corpo da requisição e também é JSON, send, mesma coisa, ele vai retornar o objeto atualizado. Então se eu quisesse trocar aqui para Uberlândia, send, ele faria o update para mim. Lembrando que isso aqui é um mock, tá? Perfeito. E para deletar? Bom, para deletar, basta trocar aqui para delete. Dessa vez não passo nada pelo body. Eu posso tirar isso aqui, none. Vamos vir aqui e vamos adicionar o ID. Vamos deletar o ID 1. Send, e ele vai retornar um status code 204 e um no content. Perfeito, pessoal. Então a gente conheceu os 4 verbos. Conhecemos os 4 verbos mais usados. Tem ainda o patch, bastante usado, mas é bem menos do que esses 4. Fala Dev, beleza? Se você quer estar entre os melhores e desenvolver APIs de ponta usando as mesmas técnicas e tecnologias utilizadas por Uber, Netflix, Twitter, Tesla, Airbnb, Facebook e Instagram, preste atenção no que eu vou te ensinar nesse curso. Você vai aprender na prática todo o poder e leveza que o ASP.NET Core 5 aliado ao Docker pode proporcionar. Nesse curso serão abordados desde conceitos mais básicos para quem nunca desenvolveu um web service, passando pelos principais conceitos teóricos, indo até conceitos mais avançados como RateOS, Swagger, autenticação com JWT, CORS, Postman, integração com o Docker e deploy na Microsoft Azure. Enfim, uma série de coisas legais. E claro, tudo isso reforçado com exemplos práticos para que você aprenda REST de verdade. De quebra, além dos conceitos mais importantes do REST, esse curso também dedica mais de 1 hora à construção de um pipeline de integração contínua envolvendo Docker, Docker Compose, GitHub Actions e Azure App Services. Vai ser incrível, a gente comita o código no GitHub, o GitHub Actions constrói a nossa Docker Image e implanta na Azure App Services, automaticamente. Mas não para por aí, na última atualização foram adicionadas novas seções bônus ensinando como usar outros bancos de dados, como migrar de versões antigas para a versão mais recente do framework e uma seção ensinando tudo o que você precisa saber para consumir uma API com React.js. Na verdade, é tanto conteúdo que só essa seção pode ser considerada um mini curso à parte. Ao final de tudo, você entenderá como uma stack de tecnologias envolvendo ASP.NET Core, Entity Framework, Docker e Microsoft Azure fazem tanto sentido juntos e possibilitam a construção de APIs sólidas e eficientes. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado de guias por escrito para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. O curso é projetado para que você saia do zero absoluto e consiga implantar a sua API na nuvem. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas, para auxiliar e para tirar toda e qualquer dúvida.
E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 14 mil alunos. Esse curso é um curso amplo, todo mundo pode fazer, desde quem nunca desenvolveu um web service até quem tem uma mínima ou intermediária experiência, seja com ASP.NET Core e C# ou mesmo com outras tecnologias como Ruby on Rails, Python ou Spring Boot. Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso que poderá lhe ajudar inclusive a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas!